Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Seu lado, diga, abra bem o seu coração. Você pode tomar o assento. Que bom que você veio. Quero compartilhar uma palavra com você que primeiro ele fala comigo, para depois nós transmitir para outros, né? Então quando a gente vai preparar, o Espírito Santo é maravilhoso. Eu tinha preparado outra palavra, daí chegou na quinta, não é essa, é outra. Eu ontem à noite assim, eu chorei, sabe? Porque pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que ministre, que fale? E daí ontem eu falando com a Sandra, com a pastora Sandra, com a pastora Rafaela, e aí a Sandra começou a falar umas coisas assim, eu chorei porque, Senhor, ela acho que leu tudo o que eu escrevi aqui para ministrar. Eu pensei, como Deus é maravilhoso, como Deus nos ama, como Ele é fiel. Quando a gente abre o coração, diz, ei Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui Senhor, usa-me, não é eu, porque se eu olhar para mim, o Roberto falou, tu vai ministrar no culto de curas e milagres, mas eu ficava, né, até na quarta, tem certeza tu queres que eu ministro mesmo? Aí, por que tu vai desistir de novo? Aí eu tomei uma posição, não Senhor, eu vou, porque o Senhor é bom. Eu quero compartilhar em Lucas 13, 10 e 13. Jesus te chama para a liberdade. Jesus nos chamou para a liberdade. E nesta noite eu quero falar um pouco da mulher encurvada. Eu tinha preparado a ministração de Ezequiel, dos ossos secos, mas eu vou falar da mulher encurvada. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Ali estava uma mulher, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Eu fiquei imaginando a situação dessa mulher, que eu fui pesquisar, eu não achei quantos anos ela tinha, mas a maneira que ela era encurvada, olhar assim, mas ela mesmo encurvada como ela estava, que ela só conseguia olhar para o chão, ela ia na sinagoga ouvir a palavra. Ela não deixava. Talvez ela nem foi lá para buscar a cura dela. Mas diz que ela ia, numa das sinagogas, ela foi. Daquela maneira. Diz que era um palmo do chão para chegar à cabeça dela. Quero chamar uma menina aqui da dança. Vamos ver se tem uma aqui que eu quero. Eu tentei fazer, mas eu não consegui chegar de um palmo do chão. Tem alguém, Amanda ou a Dani? Cadê a Dani? Olha aí, ó. Já veio duas. Sobe aqui uma das duas. Fica encurvada. Encurvada, mais. Não, não pode botar a mão no chão. Não, assim. Era mais ainda, porque diz que era um palmo do chão. Imagina a humilhação dessa mulher. Tenta andar, Amanda. Tenta andar, sem botar a mão no chão.
Assim ela andava. E ela ia no templo ouvir a palavra de Deus. Isso aqui não impedia ela. Ela nem tinha nome. Na Bíblia fala a mulher encurvada. E Jesus viu ela, chamou ela. E disse que era um espírito que mantinha ela assim. E Jesus, primeira palavra, Jesus, ser livre, seja livre. E daí ele colocou a mão nas costas. E ela começou a se endireitar. Pode subir, mano. Se endireitar, ela ficou perfeita. E começou a louvar ao Senhor. Obrigada, Amanda. Você imagina a alegria daquela mulher? 18 anos. Não era 1 ano, não era 2 anos, mas era 18 anos. Que um espírito, era uma opressão em cima dela. E Jesus a libertou. Daí se levantaram contra Jesus, mas hoje é sábado. Não pode haver cura. Jesus disse: hipócritas, vocês soltam os boi, soltam os animais e levam para beber, e essa mulher não pode ficar livre num sábado. Às vezes, quanto empecilho que nós colocamos. Aquela mulher era impossível, pelos médicos ela não tinha cura, porque era espiritual. Quantas doenças espirituais que muitas vezes nós carregamos. Às vezes nós nos levantamos contra as pessoas. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Mas muitas vezes é espiritual. Muitas vezes o inimigo coloca uma carga em cima da gente. Muitas vezes, talvez esse copo de água aqui, ele não pesa quase nada. Coloco isso aqui como um problema da nossa vida, umas situações que acontecem, umas situações na minha vida que acontecem. Esse copo d'água não é pesado. Mas se eu ficar muito tempo com ele aqui, o braço não vai começar a doer? Você parece que quer apoiar para ficar assim. Assim muitas vezes nós, com problema, nós começamos a nos encurvar. Aquilo parece pesado. Por quê? Porque nós não descansamos, não confiamos naquele que pode todas as coisas. Em 2 Timóteo 1,7 fala: Deus não nos deu um espírito de medo, mas o Espírito Santo de poder, amor e autocontrole. O medo, a Bíblia diz que é um espírito. E quando nós somos dominados por esse medo, é espiritual. Porque o amor de Deus lança fora todo o medo. Quem está em Deus, quem Jesus faz parte da vida, não tem medo, não é dominado pelo medo. Tu pode às vezes até sentir um medinho, aconteceu aquilo, às vezes você recebe um exame que não foi muito a favor, mas aquilo não pode te dominar. O medo não pode nos dominar, porque o Espírito Santo que está em nós é poderoso. É poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Pastora Sandra citou esse versículo na sala de oração hoje. Por que nós podemos? Pode muito mais. O poder que opera em nós. A palavra que sai da nossa boca. Quando Deus falou para Ezequiel, ele disse: profetiza sobre esses ossos secos. Sequíssimos era. Quem teve que fazer? Foi Deus que fez? Não. Ele falou para Ezequiel:
profetiza. E nós temos esse poder de mudar situações. Talvez você passe por alguma situação que, talvez no seu casamento, talvez na área financeira, eu não sei. Talvez você esteja passando qual área na sua vida. O seu emprego, a sua empresa. Talvez o inimigo coloca sobre a coluna. Ele lança uma seta. Às vezes uma palavra mal colocada no seu casamento. Talvez no seu ministério. O inimigo às vezes quer te encurvar. Não, você não pode. Está vendo o que você está passando? E muitas vezes nós começamos a nos dobrar diante do problema. Saiba que o inimigo quer tocar na coluna do teu casamento, da tua família, da tua área financeira, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Talvez se ele tocar numa área dessa, às vezes você começa, aquela mulher encurvada, ela só conseguia olhar para baixo. Ela não conseguia olhar para cima. E eu te digo, pare de olhar para baixo. Olhe para cima, da onde é o nosso socorro. O socorro é o nosso, o Senhor é o nosso socorro. Na palavra diz, olha para o alto, da onde vem o teu socorro. E quando nós olhamos só para os problemas, nós olhamos para baixo, não olhamos para o socorro, da onde vem o socorro. E o Senhor te diz nessa noite, te levanta, tome uma posição, pare de olhar para baixo. Não se curva diante do problema, mas te coloque em pé, como um soldado. O Senhor te fez um soldado, um guerreiro. Nada pode nos impedir, nada pode nos parar. Onde eu citei 120, Salmo 121, 1 e 2 diz, olhe para o meu socorro que vem do Senhor. E Mateus 11:30 diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso que não precisamos carregar nada pesado na nossa vida. Porque Jesus já entregou o melhor. Ele nos deu tudo. João 8:32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Quais são essas verdades? Quando nós abrimos a nossa mente, de entender, porque essa mulher, ali depois eu vou ler sobre a verdade, mas ali em Lucas 13:16, aquela mulher, essa mulher, apesar de estar sendo oprimida por um espírito, Jesus chama de filha de Abraão. Carregava uma promessa e um futuro. Ela fazia parte de uma herança. Jesus estava falando da verdadeira identidade dela. Jesus chamou ela filha de Abraão. Ela tinha uma promessa. Eu e você carregamos uma promessa. E essas verdades, que somos mais que vencedores, temos que alimentar isso na nossa mente. Somos amados, somos perdoados, somos a luz do mundo, somos curados, somos libertos. Quantas coisas nós somos, essa liberdade que Jesus nos chamou. Nós não precisamos viver escravo da doença. Se o inimigo está roubando o teu dinheiro com farmácia, começa a declarar. Às vezes eu vou na frente do espelho, Sueli, você é saudável, você não tem enfermidade. Eu começo a declarar aquilo que eu quero da minha vida. Você pensa, eu não fico doente?
Fico. Mas se nós ficar alimentando, eu tenho isso, tenho aquilo, nós vamos nos encurvando diante daquela enfermidade. Eu começo a aceitar e acho normal. Mas não é normal. Porque Jesus pagou um alto preço para que hoje nós possamos ter saúde. Não desista. A mulher, ela ficou 18 anos. Eu não quero dizer que você vai ficar com esses anos todos, não. Mas às vezes tu orou uma vez, 2 vezes. Continua declarando. Pelas pisaduras de Cristo eu sou curada. Eu tenho saúde. Eu sou amada. Como eu olho assim para aquela mulher, eu lendo assim, como Jesus amou aquela mulher. Ele não olhou quem podia impedir, aqueles homens iam se levantar contra ele, não. Ele amou aquela mulher. Filha, você está curada. Você está curado. Você está curada, receba. Receba. Ah, está doendo? No lugar dessa dor eu trago saúde. Nós queremos colocar limite. Porque a nossa mente não entende. Se fosse olhar para aquela mulher, mas como é que ela vai tornar perfeita daquele jeito? Era 18 anos. Mas quando Jesus faz, tudo é perfeito. E Ele já fez por mim e por você. Tudo perfeito. Nós podemos viver essa vida. Não aceite. Se hoje o seu casamento não está bem, declare. Amanhã é um casamento bem sucedido. Não quero dizer que você espere para amanhã, mas declara hoje. O que eu declaro hoje, eu vou colher amanhã. Se o teu filho hoje é um problema, creia que amanhã ele é um profeta, é um pastor, é um evangelista. É uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Não olhe a circunstância. Olhe o que Jesus pode fazer. Não coloque limites. Mas esse problema é tão grande. Parece que não tem solução. Tem. Para Deus nada é impossível. Nós fomos criados para uma vida, não fomos criados para uma vida de escravidão. Na graça, nossa vida é liberdade. Eu só quero ler ali na Bíblia, a mensagem é Romanos 8:2. Eu não sei se eu passei para os irmãos, mas acho que eu não passei, porque é da Bíblia a mensagem. Diz assim: os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Aqueles que estão em Cristo não precisam. Se você está vivendo uma depressão, creia que Jesus é a tua libertação. Porque muita depressão é espiritual. Eu não estou dizendo todas, mas muitas são espirituais, que remédio nenhum resolve. Só Jesus. Quando eu estava preparando essa ministração sobre esse versículo, eu me lembrei da minha cunhada Karen, né, Karen? Antes dela vir para Jesus, ela tinha uma depressão muito forte. Como ela disse, que ela se via no fundo do poço. E os remédios não adiantavam, mas quando Jesus libertou, ela ficou totalmente livre. Não é, Karen? Confirma? Glória a Deus. Porque Jesus libertou ela. A palavra declarada hoje trará as bênçãos amanhã. Isaías 55:11 diz. Ele diz: assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e me prosperará para aquilo que eu enviei. Olha só.
A palavra que sai da tua boca não é vazia. Ela voltará e fará aquilo que foi enviado. Creia nisso. Não desista. O meu negócio hoje parece tão pequeno. Declare. Ou amanhã você vai ver as palavras que você declarou hoje. A palavra de Deus não é vã, mas tem poder para realizar o que foi dito. Provérbios 10, 11. A boca do justo é fonte de vida. Eu tenho que ficar tirando meu óculos porque não é para longe, Mas, olha só, a Sandra até também orou isso aí, disse, meu Deus, ela leu tudo a minha mensagem. A boca do justo é fonte de vida. E como pode ser de morte também. Mas aqui diz que o justo, então na nossa boca nós somos justos. Quem está em Cristo, confessou Jesus, é um justo. Porque os teus pecados foram perdoados e você é justo. E da minha boca sai fontes de água viva. Sobre a minha família sai palavras de águas vivas, de fontes de água viva. No meu casamento, na minha área financeira, declare palavra de vida. Não ande pelo aquilo que você está hoje, mas declarando hoje, você já viu o amanhã acontecendo. Creia. O teu filho, a tua filha é herança do Senhor. Não diga que ele é um problema. Diga, ele é herança do Senhor. Teu casamento é bem-sucedido. Hebreus 13, 4 fala: honrado seja o matrimônio. É algo de Deus o teu casamento. Abençoe o teu casamento. Quero falar para os maridos aqui. Fala palavras agradáveis para sua esposa. Não fale palavras de ofensa. Diga, amada, você é uma bênção na minha vida. Você é a melhor pessoa que o Senhor poderia me dar. Porque o que o Senhor te dá é abençoado. Defeitos? Eu tenho, meu marido tem. Mas se nós caminharmos vendo os defeitos, não as qualidades, nós vamos nos curvar. O meu casamento não tem jeito. Meu marido não tem jeito. Minha esposa não tem jeito. Eu estou fazendo o quê? Amaldiçoando aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Diga palavras de vida para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua casa. Talvez hoje a tua saúde não está tão bem. Mas quando você declarar, pelas tuas pisaduras, eu sou sarado, eu sou curado. Isso é palavra de vida. Pelas pisaduras, porque Jesus pagou naquela cruz. Pelo amor que Ele teve por nós. Porque quem de nós queremos ver um filho enfermo? Não tão bem na vida. Não, né? Quando um filho está doente, dói na gente. Imagina Jesus. Olhou para aquela mulher. Você é livre. Você tem uma promessa. Você tem uma identidade. Eu e você temos uma identidade. Não é a circunstância.
Não é os problemas que vai mudar essa identidade, porque Jesus já te selou com o Espírito Santo de Deus. Você tem uma identidade de um filho, de um verdadeiro cristão. Faz valer a pena a sua vida cristã. Seja um testemunho. Que as tuas palavras que saem da boca sejam um presente para a vida das pessoas. Encorajamento. Isso que Jesus espera de mim, de ti. Nós representamos Jesus aqui nessa terra. E quando você vai fazer algo, se pergunta, será que Jesus faria isso? Talvez quando você fica chateado com alguém, será que Jesus faria isso? Quando eu não consigo perdoar alguém, o que Jesus faria? Nosso testemunho aqui na terra. Sereis meus testemunhas. E eu e você somos. Nós somos verdadeiro cristão, verdadeiros filhos de Deus. Nós somos. E o Senhor tem que ser glorificado através da minha e da sua vida. Em tudo que nós fizermos, seja em ação, seja em palavras, tudo é para glorificar o nome do Senhor. Se hoje a sua área financeira não está bem, se está um caos, talvez você diz, hoje eu não vejo solução. Mas o amanhã você não pegará emprestado, você tem para emprestar. É isso que a palavra diz. Talvez, você pensa, mas eu tive que tomar emprestado. Mas as tuas palavras declaradas hoje, amanhã você vai ter para emprestar. Porque você é abençoado. E se o diabo roubou em alguma área na sua vida, comece a declarar que ele devolva e muito mais do que for roubado. Em nome de Jesus eu declaro na tua vida. Não importa o que aconteceu. Não queira entender o que aconteceu. Entenda que você já é abençoado e isso vai cair na tua vida. Não desista. Permaneça firme. 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, permanecei firmes na fé. Portai-vos corajosamente, sede forte. Seja qual for a sua situação, não deixe ela se encurvar você, mas levanta, se coloca de pé, porque você é mais que vencedor. Nós temos que entender isso e colocar na nossa mente. Isso que nós temos que colocar. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Lucas 1:37 diz: pois nada é impossível para Deus. Nada. Nem aquilo que você às vezes está pensando agora, mas nada. Nada é impossível para Deus. Provérbios 16, 3. Entrega ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Entrega ao Senhor, mas entrega e não pega de volta. Porque quando nós entregamos para o Senhor, nós descansamos nele. Às vezes tem situações que é difícil,
Porque a nossa mente não entende como é que aquilo vai ser resolvido. Mas enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha por nós. Ele não dorme. Ele viu aquela mulher lá no templo. Naquela época as mulheres ficavam mais atrás e os homens mais na frente. Mas Jesus viu aquela mulher. E Ele está te vendo. Ele só diz: creia em mim. Creia naquilo que eu faço, que eu posso fazer. Muito mais do que às vezes eu peço ou eu penso. Ele vai além. Não te conforme com uma enfermidade. Declara, continue. Continue declarando a palavra. Não desfaleça na fé, mas que a tua fé possa ficar mais firme quando você passar por uma situação que não é agradável. Você sair mais forte, para que tu possa ser um testemunho para outra pessoa. O Senhor te diz: pare de olhar para baixo, olhe para cima. Eu sou o Senhor, que te pego pela mão. Eu estou junto contigo, por onde andares. Confia em mim, creia em mim, descansa. Descansa. Eu sou o Senhor que cuida de ti. Talvez nós muitas vezes temos medo do futuro. O que vai ser de mim amanhã? Mas Jeremias 29, 11 diz que Ele não tem um futuro ruim para nós. Nós temos, vamos colocar, por favor, por gentileza, coloca lá Jeremias 29, 11. Eu acho que eu não passei para os irmãos, mas se der para colocar. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Não tenha medo do futuro. Talvez você olhe em volta deste mundo o que está acontecendo, mas nós não somos desse mundo. Em Jesus nós temos a segurança. A nossa confiança não está em homens, mas está em Jesus. Os nossos pés estão firmados na rocha. Vem vento, vem tempestade, ventos fortes, mas nós continuaremos firmes, porque nós estamos na rocha, firmado na rocha que é Jesus Cristo. Isaías 41, 10. Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, eu o ajudarei e a segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A perseverança nos momentos difíceis é um dos pilares da fé cristã. E esses versículos nos lembram que Deus está sempre conosco, nos fortalecendo e nos guiando em meio às diversidades. Como hoje foi colocado um culto de curas, milagres, libertação. Talvez se você tem uma área que você sente que você está fraco, está se encurvando diante do problema, te levanta uma posição e diga: acabou o teu tempo, isso não me pertence,
Eu sou filha de Deus e o que o Senhor tem para nós é o melhor. Por gentileza, eu queria que você colocasse de pé. Se você sente que tem algo espiritual na tua vida que tem te prendido, nós temos que ter discernimento. O que é espiritual e o que não é. Se você se sente triste, pergunte para o Espírito Santo: por que essa tristeza? Por que a minha alma está abatida? Creia que o Espírito Santo que está dentro de você é poderoso. Quebra cadeias, grilhões. Somente abra sua boca e comece a declarar. Traga vida. Vida aonde precisa de vida. A palavra de Deus é vida. E você declara, a palavra de Deus vai trazer vida. Se você tem alguma enfermidade, eu não vou chamar para frente. Nós queremos também orar pelo nosso irmão José, o Zé, né? Para quem não sabe, ele teve um AVC essa semana. Mas o Senhor é muito bom, porque Ele guardou ele de uma maneira que o Roberto foi visitar ele conversando, levantando o braço. E o tipo de AVC que deu, ele não era para estar assim. Mas o Senhor é maravilhoso. E nós queremos declarar a cura completa sobre a vida dele. Mas se você está aqui nesta noite, está com alguma enfermidade, você sente que ou algo espiritual na tua vida, se você precisa liberar perdão para alguém nesta noite, libera. Você vai ser livre quando você liberar o perdão. Se você está sentindo alguma dor, ou alguma enfermidade que aos teus olhos às vezes nem o médico não consegue, mas o médico dos médicos te toca nesta noite. Nós vamos cantar um louvor e começa a declarar sobre a sua vida. Declaro Jesus. Aleluia, mas creia. Comece a declarar naquelas áreas que você precisa de um milagre. Aleluia! O Senhor é bom. Oh, Jesus. Sei que encontro paz em tua presença. Declaro Jesus. Só quero declarar seu nome, Jesus. E todo vício há de se quebrar. Deus toca. Declaro esperança e liberdade. Declaro Jesus. Teu nome é poderoso.
sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Aleluia! Sobre as montanhas, sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão. Declaro com autoridade. Sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Profetiza das montanhas. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declare o nome dele, o santo nome, Jesus. Só o teu nome, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Teu nome é poder, teu nome Se você precisa um toque de cura, coloque a mão no seu coração. é vida. Se você tem alguma enfermidade no seu físico, coloque a mão no coração. Se assim você puder fazer. Pai, na autoridade que o Senhor nos deu, eu quero declarar agora. Se há alguém aqui enfermo, Pai, eu quero declarar um toque do Senhor agora. Quero declarar: seja curado,
Seja curada a sua coluna, seja curado o seu joelho, seja curada a sua visão, seja curado do seu ouvido, seja curado do seu fígado, seja curado cada órgão do seu corpo. Eu quero declarar agora saúde, saúde se manifestando no seu corpo. No lugar da doença agora eu trago saúde, no poder, no nome do Senhor Jesus. Espírito de enfermidade, agora eu te dou uma ordem, sai em nome de Jesus. Tu não pode ficar, tu não pode, tu já foi um derrotado, e demônio nenhum pode tocar. Eu declaro agora, cada um livre, cada um liberto, no poder, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro ser curado agora, agora, sinto o poder de Deus tocando a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Cada artéria perfeita, eu declaro agora. Quero declarar sobre a vida do Zé lá no hospital, uma visitação do teu poder sobre a vida dele. Quero trazer saúde plena agora sobre a vida dele. José, receba agora, receba saúde. O Senhor te toca nesta noite, no poder, no nome do Senhor Jesus. Receba saúde. Maria, receba saúde. Todo esse procedimento que você está fazendo, Maria, vai para glorificar o nome do Senhor. Eu não sei que área, mas eu quero dizer, Maria, você é perfeita, você tem saúde, em nome do Senhor Jesus. Queria pedir para a pastora Sandra orar na área de libertação. Talvez você está aqui ou nos assistindo, você sente que algo está prendendo a sua vida, ou depressão, talvez seja espiritual. Sandra vai orar nesta noite. Amém. Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus. Nessa noite eu quero trazer uma palavra para a sua vida, na área que você precisa de uma libertação. Talvez aonde você foi aprisionado, aonde você está aprisionado hoje, aonde você precisa de um toque do Senhor na sua vida. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, que você recebesse com toda a fé que há no seu coração, que você recebesse essa palavra na sua vida. Ela se encontra em Marcos. Eu vou ler o versículo 34. Aqui ela vai falar da narrativa de um surdo e gago que foi curado. O versículo 34 ele vai falar assim: então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se, abra-se. Essa palavra, ela permaneceu nas escrituras no original, que é o aramaico. E nessa noite, eu quero orar e quero declarar sobre a área que você precisa de uma libertação, que você precisa se mover e sair de onde você está. Eu quero declarar sobre a sua vida: Efatá, abra-se. Abra-se aquilo que estava fechado na sua vida, aquilo que você não conseguia romper. Talvez sua área financeira, talvez no seu casamento, talvez no seu ministério, talvez naquilo que você se propôs até fazer esse ano, mas já estamos praticamente no mês de agosto, o ano está encerrando e você não se moveu para isso ainda. Eu quero profetizar sobre a sua vida: Efatá, abra-se, abra-se aquilo que você não conseguiu vencer até hoje, porque a partir de hoje você já venceu. Efatá na sua vida, Efatá nessa situação. Abram-se as portas, abram-se as portas, abram-se as portas naquilo que você não conseguia vencer. Independente de cura, de restauração,
numa libertação na sua área financeira, aquilo que você trouxe no seu coração nesta noite, aquilo que trouxe tristeza, que você tem falado para você mesmo: eu não consigo vencer, eu não consigo avançar. Eu quero profetizar na sua vida, Efatá, abra-se as portas, que os ferrolhos caiam por terra, que os ferrolhos caiam por terra. Efatá, abram-se as portas, abram-se as portas, abram-se as portas sobre esta situação. Pai, assim nós oramos, Pai, assim trazemos à existência, Pai, essas portas abertas. Pai, a Tua palavra nos declara que o Senhor Jesus, Ele tem as chaves da vida, Pai. Ele tem as chaves da vida e abre qualquer porta. E nesta noite nós trazemos à existência essas chaves, abrindo essas portas que estavam fechadas, Pai. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Obrigado, Senhor, por cada porta que foi aberta nesta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada livramento. Obrigado, Senhor, por cada um que não é mais prisioneiro. Obrigado, Senhor, por aquele que teve um posicionamento e saiu da prisão espiritual que se encontrava. Senhor, louvado, exaltado e glorificado és Tu, Senhor. O único que é digno de ser louvado, de ser adorado e de ser exaltado. Aleluia. Aplauda o Senhor com todas as tuas forças. Aplauda o Senhor com todo o teu coração. Aplauda o único que é digno. Aquela mulher, quando ela foi curada, o que diz na palavra? Que ela começou a louvar ao Senhor. E você crê que nesta noite você foi curada? Então vamos cantar esse cântico, louvando ao Senhor. Permaneça abençoado, tenha uma semana poderosa em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.